Vamos então, para encerrar, para esse nosso segmento aqui de previsões para a Trade Deadline. Como eu falei, Trade Deadline rola nesse próximo dia 6 de fevereiro. Vai dar numa quinta-feira. Quinta-feira? Exatamente, vai dar numa quinta-feira. E aí, eu separei aqui algumas previsões para essa Trade Deadline, pensando em movimentos que podem ser feitos nesse próximo dia 6 de fevereiro. Então, roda a vinheta e vamos aqui para as previsões para a Trade Deadline. Vamos lá, pessoal. Ao todo, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 previsões, tá? Separei aqui 6 previsões para Trade Deadline, tá? E aí, para começar, eu vou de uma previsão pro Milwaukee Bucks, né? Tem surgido alguns rumores lá em Milwaukee, né? Surgiu recentemente o rumor de que o Bucks poderia pegar o Bradley Beal e tal, né? Foi falado que o próprio Beal toparia ir para Milwaukee. E aí a minha previsão é no sentido de que o Chris Middleton vai ser trocado pelo Bucks nessa trade deadline. Chris Middleton, ele é um cara que marcou época no Milwaukee Bucks. É um dos grandes nomes da história da franquia, ou pelo menos da história moderna da franquia. É um cara que foi importantíssimo no título de 21, sendo muito importante ao lado do Giannis, do Drew Holiday. É um cara que tá no Bucks há 12 temporadas. Mas é um cara que tá com 33 anos e tem um histórico de lesão complicado. E ele vem sofrendo com muitas lesões nos últimos anos. Não consegue ter sequência. Tá passando por um certo declínio técnico também, além do declínio físico. E é um cara que ganha 31,7 milhões de dólares e que tem uma player option de 34 milhões para a próxima temporada. Então, apesar de toda a questão sentimental e tal que o Bucks tem com o Middleton, desculpa, olhando de forma fria e pragmática, manter o Middleton não faz sentido. Não faz sentido. Ainda mais porque o Bucks é um time que hoje tá no segundo avental, né, cara? Ou seja, por conta do acúmulo de salários, o Bucks tem uma certa limitação para fazer negócio. Então, abrir mão do Middleton, não abrir mão, mas trocar o Middleton, faz todo sentido para Milwaukee. Faz todo sentido na questão financeira, principalmente, e também na questão de fortalecer o time, porque o Bucks tem jogado bem nos últimos meses? Tem. O Bucks tá jogando ok, né? Hoje é um time mais competitivo do que era nas primeiras 3, 4 semanas de temporada. Mas ainda é um time que você olha e não consegue sentir que, putz, mano, dá pra esse time sonhar com coisa grande. Não dá. Eu, pelo menos, não tenho esse sentimento. Uma boa troca por um grande nome no mercado, por um Lavine, por exemplo, por um próprio Bradley Beal, talvez, por um Jimmy Butler, quem sabe, daria uma mexida no Bucks. E aí o Middleton poderia ser usado para o Bucks conseguir uma troca dessa. Pelo fato do Bucks estar no segundo avental, seria necessário, para poder absorver um salário maior do que o do Middleton, né? O Bucks abrir mão de outros jogadores. E aí pode ser um Pat Connaughton da vida, um Bob Portis da vida, né? Que são jogadores que têm até sido especulados como possibilidades de serem trocados, né? Então, teria que ter essa pequena engenharia financeira, mas dá para fazer acontecer, né? Então, a minha previsão é essa. Eu acho que o Chris Middleton, pela idade, pelo histórico de lesão e pelo salário que ele tem, eu acho que ele vai ser trocado nesse próximo dia 6. Por quem? Aí tem as possibilidades. Pode ser usado numa troca por um Lavine, por um Beal, por um Butler. Enfim, tem opções. Ou pode ser utilizado numa troca
por um nome não tão grande, mas que poderia ajudar ali, sei lá, um Cam Johnson da vida, não sei, né? Junto o Middleton, mais um, pega ali o Cam Johnson, mais uma galera pra bater salário, enfim. Por quem eu não vou prever? O que eu vou tentar prever é que ele vai ser trocado. Ele vai ser trocado, ele não termina o ano vestindo a camisa do Bucks. Essa é a minha previsão. Minha segunda previsão é o New Orleans Pelicans irá explorar o mercado do Zion Williams. Zion sempre... Cara, eu não sei por que eu tenho a mania de chamar o Zion de Zion Williams. Eu não sei por que. Zion Williamson, gente, pelo amor de Deus. Caralho. Não sei por quê. Acho que é porque eu tô acompanhando mais o cenário de Fórmula 1 e aí eu fico com o nome Williams na cabeça. Pode ser por conta disso. Inclusive, quem não assistiu a série Drive to Survive da Netflix, cara, eu peguei pra maratonar as últimas 2 temporadas nas últimas semanas. Cara, eu tô viciado em Fórmula 1, gente. Tô viciado nessa porra, cara. É inacreditável, assim. Muito bom. Muito bom. Eu que era muito... Eu era hater de Fórmula 1. Eu era hater de Fórmula 1. Eu mudei. Agora eu tô apaixonado. Comprei o F1 pra jogar. Tô jogando igual um viciado. Tô quase comprando o cockpitzinho ali. Custa uma bala. Mas eu tô viciado no bagulho, mano. Muito bom. E aí talvez isso me faça ter o nome Williams na cabeça. Eu fico chamando o Zion de Zion Williams. Mas é Zion Williamson, né? Obviamente. Enfim, voltando. Minha prévia, minha previsão é... O Pelicans vai explorar o mercado do Zion. Talvez não feche uma troca agora, na deadline. Mas eu acho que o Pelicans vai testar o mercado do Zion pra ver quem demonstraria interesse nele. Porque, assim, essa temporada pro Pelicans foi jogada no lixo, tá? Uma temporada que tinha tudo pra ser boa. McCollum, DeJounte Murray, Zion, né, o Ives Smith vindo do draft, Brandon Ingram. Cara, era uma temporada que tinha tudo pra ser pelo menos digna, né? Time brigando por playoff, brigando talvez por uma semifinal de conferência. Dava pra sonhar. No começo do ano, era super plausível colocar o Pelicans numa disputa por semifinal de conferência. Só que aí, devido a diversos fatores, principalmente lesões, o Pelicans sucumbiu, né? Diferente de times como Thunder, como Memphis, como Orlando, né? Que conseguiram, né? Que estão conseguindo superar os desfalques, superar as lesões. O Pelicans não conseguiu. E aí, em meio a esse cenário de decepção e tal, eu acho que o tempo do Zion no Pelicans pode estar acabando. Porque apesar dele ser um monstro de jogador quando tá em quadra, é um cara que nunca tá em quadra. Gente, vocês têm noção que o Zion jogou 11 jogos só nessa temporada? A gente tá em janeiro, final de janeiro. O cara jogou 11 jogos, mano. Tá entendendo? E é um cara que custa caro. Ele recebe 36 milhões nessa temporada. Nos últimos 2 anos de contrato, ele vai receber mais que 80 milhões. Tá entendendo? E ele tem mais 3 anos. Então, é um cara caro. É um cara muito caro, né? Então, eu acho, mano, que chegou a hora do Pelicans, pelo menos, sabe, colocar o pé na água. Pra ver como é que tá o mercado do Zion. Se aparecer alguma coisa boa, se aparecer, sei lá, o Detroit da vida, o Clippers da vida, um Brooklyn da vida, por que não, interessado no Zion, né, são times que eu vejo podendo ficar interessados no Zion. Eu acho. O Brooklyn pensando num médio e longo prazo, né, pegar um cara jovem com potencial, apostar na recuperação do Zion, pode ser uma boa. O Clippers pensando no agora e o Pistons também pensando numa espécie de all-in pra esse ano. E até pros próximos anos também. Zion, Cade, pô, é uma dupla interessante. Se o Zion ficar saudável, pô, os dois podem fazer coisas grandes em Detroit. Então, acho que o Pelicans, se põe um pezinho na água e vê que tem uma galerinha dessa interessada, eu acho que o Pelicans pode até fechar negócio no dia 6. Pode até fechar negócio. Mas, se não fechar negócio, eu acho que o Pelicans vai pelo menos entender de fato como que é o mercado do Zion.
se uma troca é de fato viável. E é isso que eu acho que o Pelicans vai fazer. Eu acho que o Pelicans no dia 6 vai fazer algumas ligações pra sondar. Ó, se por acaso o Zion tivesse disponível, o que você ofereceria por ele? Eu acho que o Pelicans vai fazer isso. Então, segunda previsão é essa. Pelicans vai explorar o mercado do Zion. Não tô falando que vai trocar, mas vai explorar. Vai explorar o mercado do Zion. Terceira previsão sobre Lakers agora. O Lakers vai sair da trade deadline com o Jonas Valanciunas, tá? Eu acho que é muito possível que isso aconteça. O Lakers está de olho num pivô há muito tempo, desde o começo da temporada. E o Valanciunas sempre aparece como um alvo do Lakers. Sempre aparece. E com a não baixa produção, mas baixa importância dele no time do Wizards, ele não tá sendo protagonista, né? Passando longe de ser protagonista. Eu acho que pode sim acontecer do Wizards trocar o Valanciunas. E aí, cara, o Lakers tem ativos pra fazer essa troca acontecer. Tem ativos. Pensando em bater salário, cara, o Gabe Vincent bate o salário do Valanciunas. E aí você bota aí umas picks de segunda rodada, dá pra fazer negócio. Se o Wizards achar pouco, dá pra incluir outros nomes aí. Pode colocar um Christian Wood da vida, pode colocar... Hashimura eu acho complicado. Hashimura ele é bem mais valioso do que o Valanciunas, né? Mas sei lá, um Jackson Hayes, enfim. Dá pro Lakers aumentar os ativos, consequentemente o Wizards também teria que colocar mais coisa no pacote. Mas eu acho que dá pra fazer essa troca acontecer, mano. Dá super pra fazer essa troca acontecer. E eu acho que vai acabar rolando, mano. Valanciunas no Lakers pra mim faz todo sentido do mundo. Ele seria um excelente reserva pro Anthony Davis, né? Talvez até o melhor reserva do AD em muitos anos. É um cara que é meio bruto. Mas ele também tem um refino técnico. Eu gosto muito do Valanciunas, acho ele muito bom. É um cara que trabalha bem no post, consegue se virar meio que sozinho também. Não é um cara tão dependente de lobbies e tal. Então eu gosto, cara. Eu gosto da ideia, acho que ele funcionaria bem. E eu acho que ele é super acessível. Então, minha terceira previsão é essa. Lakers sai da deadline com Jonas Valanciunas. Quarta previsão. E aqui é rápido. O Golden State não vai conseguir nada nessa trade deadline. O Golden State tem ativos para fazer uma boa troca na trade deadline? Tem. Tem Gary Payton, tem Andrew Wiggins, tem Kuminga, tem Moses Moody, tem picks de draft. Warriors tem capacidade de fazer uma ou duas boas trocas. A questão é que o Warriors, e aí falo diretamente da diretoria, não tem, parece que não tem vontade de fazer essa troca, sabe? A diretoria do Warriors não sabe o que é da vida. É uma diretoria que, ao mesmo tempo que não abraça uma reconstrução, pensando aí no futuro, pensando no pós-Curry, é uma diretoria que também não abraça o all-in. E fica nesse chove não molha. E aí, eu acho que essa indecisão da diretoria vai acabar fazendo o Warriors sair com nada nessa trade deadline. É o que eu acho. Tomara que me surpreenda. Tomara que a diretoria chegue ali, faça uma puta troca e consiga dar uma mexida no elenco. Porque precisa dar uma mexida. Precisa dar uma chacoalhada. Tomara que eles façam isso, mas eu não acho que vai acontecer. Então, minha quarta previsão é: o Golden State vai fechar a trade deadline sem nenhuma movimentação. É o que eu prevejo. E aí, nessa mesma linha, a minha quinta e penúltima previsão é: o Cam Johnson vai ficar no Brooklyn Nets. O Cam Johnson, ele é um dos nomes mais quentes do mercado, e já faz um tempo, né, que ele é um dos nomes mais quentes do mercado. Todo dia
surge um rumor de algum time interessado no Cam Johnson e tal. Só que, pelo fato dele estar sendo tão valorizado, o Brooklyn Nets tá fazendo uma pedida muito alta pelo Cam Johnson. Né? Saiu a informação do Brian Lewis, do New York Post, falando que o Brooklyn não troca o Cam Johnson por menos de 2 firsts, né? Por menos de 2 picks de primeira rodada. Ou seja, é um valor muito alto. Né? 2 firsts hoje tem um valor muito grande. Né? Então, essa alta pedida do Brooklyn e essa falta de urgência do Brooklyn em trocar o Cam Johnson, porque se o Brooklyn não troca o Cam Johnson agora, irmão, ok, ele vai seguir evoluindo, vai seguir jogando bem. E aí, se quiser trocar, troca no off-season, troca no draft, enfim. Eu acho que isso, a alta pedida e a falta de pressa, vai fazer o Brooklyn não trocar o Cam Johnson. Porque eu não acho, sinceramente, que vai aparecer alguém oferecendo bons contratos e 2 firsts pelo Cam Johnson nessa trade deadline. Eu não acho que isso vai acontecer. Não acho. Se acontecer, vai me surpreender bastante, porque 2 firsts é muita coisa. Mano. Ainda tem que bater salário. Então, eu acho que o Cam Johnson vai acabar ficando mesmo em Brooklyn. Eu acho que ele vai acabar ficando mesmo em Brooklyn. Eu acho que se fosse pra ele ser trocado, ele já teria sido trocado em dezembro. Ele tava voando em dezembro, tava muito em alta. Então eu acho que ele fique em Brooklyn. O que vai frustrar muita gente, né? Muita gente que sonha com Cam Johnson vai acabar ficando bem frustrada por conta desse fico dele em Brooklyn. Eu acho que vai acontecer. E minha sexta e última previsão para a trade deadline é sobre Dallas. E aí essa é uma previsão que eu acho muito plausível. Todas aqui, cara, eu acho bem plausíveis, tá? Talvez a do Middleton trocado, talvez seja ousada, mas pra mim faz muito sentido o Middleton também ser trocado. Então eu vejo 6 previsões bem plausíveis. E a sexta é bem plausível também, que é a seguinte: o Dallas Mavericks vai trocar por um pivô nessa trade deadline. E aí você me pergunta, caramba, Luiz, mas mais um pivô? O time tem Lively, o time tem Gafford, por que vai atrás de um pivô? Exatamente pela lesão do Lively. O Derek Lively vai ficar fora por um tempo. E aí, com a lesão também do Max Kleber, que é o reserva do Gafford na ausência do Lively, a rotação de pivô do Dallas se resume a Gafford e o Dwight Powell, que, pelo amor de Deus, né, gente? 2025, o Dwight Powell ter minutos é uma loucura. Então, pela necessidade de um pivô reserva melhor até a volta do Lively, e pensando também na rotação durante o decorrer da temporada e tal, eu acho que o Dallas vai trocar por um pivô reserva. E aí, alguns nomes que eu acho possíveis são Larry Nance, que tá costado no Hawks. Acho que ele tá machucado, né? Pode ser que ele esteja machucado, mas é um cara baratíssimo que o Dallas pode ir atrás. Isaiah Stewart é um nome que eu acho que o Dallas pode ir muito atrás. Eu acho que encaixaria super bem nesse time do Dallas. É um cara raçudo, maçudo, que briga por rebote, mas que espaça também a quadra. Eu acho que ele pode ser uma opção interessante, o Isaiah Stewart. E um terceiro nome seria o Chris Boucher, do Toronto. Esse deve custar um pouquinho mais caro, porque ele tá meio que numa crescente, vem jogando bem, e é um cara bom há um tempo na liga, é um cara consistente, de certa forma. Tem um puta tamanho, espaça bem a quadra também, é um bom arremessador, então ele pode ser um pouco mais caro, mas eu acho que seria também uma opção viável aí pro Dallas. Óbvio que o Dallas não vai atrás de um puta pivô, de um Valanciunas da vida, não. Aí eu acho que é um preço muito alto. Mas eu acho que um Larry Nance, um Isaiah Stewart, um Chris Boucher são caras que o Dallas pode ir atrás. Então minha sexta previsão é essa. Dallas vai trocar por um pivô reserva. É o que eu acho. É o que eu acho. Tá bom? Então, essas são aí minhas 6 previsões para trade deadline. Reforçando
Trade Deadline, dia 6 de fevereiro, quinta-feira, vai ter cobertura completa aqui do canal. Então, se você não for inscrito, já se inscreve para não perder. Dia inteiro saindo vídeo, dia inteiro saindo conteúdo sobre a Trade Deadline. Toda a troca que rolar, você vai saber aqui em primeira mão, né? Então, fica a recomendação. E é isso. Concorda? Discorda com as minhas previsões? Acha que eu tô viajando? Comenta aí e deixe as suas previsões também para a Trade Deadline. Qual negócio você acha que vai rolar? Qual troca você acha que vai acontecer? Comenta aí que eu quero saber, tá bom?